oferta, os seus dízimos com alegria no seu coração, e nós vamos entregar ao Senhor aquilo que é devido a Ele. Eu queria também aproveitar e falar com os nossos irmãos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Apareceu para você um código QR Code, mesmo não estando aqui, mas você pode aproveitar esse momento e honrar o Senhor com os seus bens, aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em suas mãos. Nós podemos aproveitar esse momento, e aí esse código vai te conduzir às contas da igreja. Se você está aqui e precisa fazer por meio do Pix ou das maquinetas de cartão, você pode se dirigir, e as tesoureiras estão lá atrás para te ajudar também, tá bom? Se você preferir pelo meio mais tradicional, está aí o envelope, você pode inclusive estendê-lo ou levantar a sua mão. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor as nossas ofertas em nome de Jesus. Vamos fazer isso agora? Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor. Fazemos isso com todo o nosso coração, com toda a alegria, Pai, considerando que o Senhor é aquele que nos entrega todas as coisas. Foi o Senhor que nos deu a capacidade de produzir, e nós estamos aqui para honrar o Senhor. Não fazemos isso com peso, fazemos isso com consciência da sua palavra, fazemos com alegria, não fazemos por necessidade, fazemos, Pai, com toda a honra do nosso coração. Damos ao Senhor, sabendo que há uma recompensa extraordinária de tudo aquilo que nós plantamos, em fé, considerando ao Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Glória, de força e honra.
de glória. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo que nós estamos aqui reunidos. Nós desejamos, Pai, a sua unção aqui nesse lugar. Nós desejamos o seu mover aqui nesse lugar, Pai. Nós declaramos a sua glória vindo sobre nós nessa tarde. Em nome de Jesus, nós nos consagramos a você. Nós nos entregamos, Pai, a você. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, os nossos pensamentos, nós trazemos rendidos, cativos à sua palavra nessa tarde. Nós declaramos, Pai, que o seu poder tem liberdade para fluir em nosso meio, em nós e através de nós. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor é louvado no nosso meio. Nós queremos te adorar com tudo que nós temos e somos, Pai. Nós queremos te dar o nosso melhor culto nessa tarde. Em nome de Jesus, águas da unção em movimento, águas da unção em movimento, fogo do Espírito sobre nós, fogo do Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor. Usa cada um de nós, Pai, hoje, durante esses dias. Nós queremos estar rendidos. Nós queremos, Pai, estar como ferramentas disponíveis nas suas mãos para alcançar as pessoas que estão nesse mundo, para alcançar o perdido, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa tarde, nós te adoramos. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa tarde. Você pode sentar. Fala com o irmão que está aí do seu lado, atrás de você, à sua frente. Cumprimenta ele. Vê se ele está acordado. Vê se ele está animado. Glória a Deus. O Senhor é bom. Gente, obrigado. Vocês podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Você está bem? Glória a Deus. Você está preparado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Já começou o seu culto? Então Deus já começou a mudar coisas em você e através de você, amém? Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para entregar, né, o nosso melhor culto, tudo que somos, temos a Ele, e Ele vai nos mudando nesse processo. Nós vamos crescendo, nós vamos avançando, crescendo em fé. A Bíblia diz que a vida do justo ela é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando a cada dia mais. Hoje está melhor do que ontem, e amanhã certamente vai ser melhor do que hoje. Então a nossa expectativa está exatamente nisso, de Deus sempre trazendo crescimento, melhora para as nossas vidas, porque Ele é bom e essa é a vontade do seu Pai, amém, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. O tema dessa ministração, daquilo que a gente vai falar aqui nessa tarde, é há poder na sua voz. Antes da gente ler esse texto, eu queria te lembrar sobre algo que a gente encontra quando lemos o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis. Você vai ver Deus Todo-Poderoso criando todas as coisas, e Ele cria todas as coisas liberando poder, não é assim? Para que algo seja criado, um poder precisou ser previamente liberado por Deus. E qual foi o modo, como foi que Deus criou todas as coisas, como foi que Deus liberou o poder para criar todas as coisas, tudo aquilo que você vê, o planeta, o universo, os planetas, todas as riquezas, o ouro, a prata, até mesmo você, a sua vida, tudo que existe, Deus criou liberando um poder, irmãos, através da voz, através da fala, através daquilo que Ele mesmo dizia. A Bíblia diz que Deus disse haja e houve, né? Para cada haja de Deus há sempre no final um houve, um assim se fez, e foi assim como Deus disse. E é interessante porque o mesmo texto, né, um pouco à frente, vai dizer que Deus nos criou à imagem e semelhança dele, e Ele nos dotou dessa mesma habilidade de falar, né, de liberar poder. E é interessante porque Deus criou todos os animais, todas
toda a fauna, toda a flora, mas a única criação a qual ele deu o poder da fala foi ao homem e à mulher, que foram criados à sua imagem e semelhança. Então Deus tinha um interesse, irmão, em dotar o homem desse poder de falar, desse poder de dizer, né? O mesmo poder criativo que estava disponível para Deus e está até hoje, o mesmo poder está disponível para você. Agora, muitas vezes nós temos um poder tão imenso, tão grandioso, habitando dentro de nós, esse mesmo poder que Deus criou todas as coisas, e a gente fica alheio porque nos falta conhecimento. Às vezes até temos o conhecimento, mas nos falta a ousadia de experimentar. Amém? Porque quando experimentamos, irmãos, a gente prova que aquilo é verdade e a gente cresce. E aí a gente vai ser como Davi, né? Rapaz, se Deus foi comigo lá com o urso, lá contra o leão, ele vai ser o mesmo Deus contra esse gigante. Então a fé, a fala, o poder liberado, ele precisa galgar esses degraus para que ele possa crescer. Então não tem como você chegar num nível de transportar montes se você ainda não começou a remover dor de cabeça, se você não começou ainda a resolver pequenos problemas financeiros, se você não começou a remover emoções indesejadas que possam existir no seu coração, no nosso coração, amém? Então tudo isso a gente pode resolver liberando poder. E qual é a forma que Deus nos deu de liberarmos poder? É através da nossa fala, é através da nossa voz, é liberando, né, aquilo que Deus colocou dentro de nós. Eu quero que você entenda, né, e perceba que a fala não é só uma forma de você se comunicar, ela também serve para isso. Nós nos comunicamos, né, entre nós, nos comunicamos com as coisas, nos comunicamos com Deus através desse instrumento, através dessa ferramenta da fala, mas de fato a principal função dela, irmão, é criar coisas, é liberar um poder que não é visível, mas que quando é liberado, você passa a ver a conclusão daquilo que você está falando, assim como foi com Deus lá no início, né? Deus olhou para o mundo e o que ele via era trevas, e ele disse: haja luz. Então Deus não concordou com aquele cenário que tinha ali naquele local, assim como eu e você não precisamos do mundo à nossa volta, do nosso exterior, para ditar aquilo que vai sair pela nossa boca. Amém, irmão? Pelo contrário, ele pode ser até o contrário, né? Ele pode ser caótico, ele pode estar um caos, mas nós liberamos poder para criar o mundo que nós queremos ver. Esse é até o tema de um livro, né, do irmão Kenneth Hagin Jr., Crie o mundo que você quer ver. Ele está falando naquele livro exatamente sobre esse liberar poder através da fala, através daquilo que você diz. Amém? Então isso não é uma fala natural, mas é uma forma de liberar um poder. Amém, queridos? E a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 10, diz o seguinte: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, apesar de nós termos sido dotados, né, da capacidade de falar, de se comunicar, e precisamos ser gratos por isso, amém, queridos? Porque é assim que a gente pode mudar tudo que a gente precisa mudar, tudo que a gente quer mudar, a gente faz isso falando. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Como eu disse agora há pouco, não é um falar comunicativo, mas é um falar que libera poder. E aqui está dizendo que no mundo há muitas vozes. Então tem muitas vozes ao nosso redor que muitas vezes nem têm a capacidade de falar, mas comunicam coisas para tentar minar ou potencializar a sua capacidade de criação, de criar, de liberar poder através da sua fala. Né? O bom exemplo disso são coisas inanimadas, né? Coisas de fato que às vezes estão faltando ou têm em abundância na sua casa, e aquilo ali passa uma mensagem indiretamente para você. Por exemplo, se tem coisas faltando, a mensagem que ela passa é: você está incapacitado, você está na falta, você não consegue ter as coisas que você quer, você é pobre, você é miserável. Elas falam ou não? Falam, irmão. Se você abrir a porta da sua geladeira hoje e lá não tiver nada, aquilo ali está te passando uma mensagem clara. Você não tem dinheiro, você não pode, né? O que você crê não funciona. Você fala e as coisas não acontecem. Então
é um tipo de voz liberada, não através da fala, mas se comunica de uma certa forma, ao mesmo passo que o contrário também é verdadeiro. Se há abundância na sua casa, há uma mensagem sendo passada ali, através daquilo, de que você está suprido, de que as coisas estão indo bem, de que tudo está dando certo, amém? Então, eu quero que você atente para que, apesar dessas vozes, apesar dessas coisas que muitas vezes falam conosco, se comunicam conosco, nós não precisamos atentar para nenhuma delas, nem se forem positivas, nem se forem negativas. A gente tem que sempre atentar para aquilo que a gente crê, e não para aquilo que nós estamos vendo, porque pode ser que hoje tenha muita abundância e amanhã talvez não tenha, e se você viver só por aquilo que você tem, você vai ficar desanimado quando não tiver. Você está comigo? Mas como Paulo diz, né, eu aprendi a viver. Sei estar contente em toda e qualquer situação. Sei estar bem estando na abundância, mas também sei estar na escassez. Sei estar sendo suprido, como também não. Sei como estar em paz, mas também ser perseguido. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele narra algo que ele aprendeu. Viver não por aquilo que ele vê, não por aquilo que o mundo comunica a ele. Sabe, nós precisamos aprender a viver assim. Porque aprendendo a viver dessa forma, nós vamos crescer em fé e nós vamos sempre estar em paz e alegria. Jesus disse que nós poderíamos ter paz a despeito das coisas do mundo. Ele disse, olha, eu te dou a minha paz e isso não é como o mundo te dá. Então tem uma diferenciação aí, né? Existe uma paz que o mundo pode te proporcionar, e eu sei que você sabe disso. Quando tudo está bem, está tranquilo, você está bem, você está animado, você está celebrando. Mas quando as coisas começam a dar errado, parece que não vai acontecer. A gente é tendencioso a desanimar. É ou não é assim? Isso é a paz do mundo. Mas a paz de Jesus, a paz que Cristo nos dá, irmãos, independe do cenário à minha volta. Independe até mesmo dos meus sentimentos ou dos meus pensamentos. Ela é uma paz que está firmada na certeza de que eu tenho Deus e Ele é suficiente. De que eu tenho Deus e Ele é meu tudo. Que eu não tenho nada faltando em mim porque Ele me completa. Isso é o que diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De fato, a gente pode entender esse versículo e esse texto sabendo que Deus não vai deixar que nada falte. Porque essa é a vontade dEle. Amém, irmão? Mas não é verdade que às vezes as coisas faltam? E quando você entende esse versículo dessa forma, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, você vai estar bem, em paz, alegre, animado, com expectativas, independente das coisas à sua volta. Porque o Senhor é o que nos completa, é o que nos supre. Isso é também o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, abre aí a sua Bíblia comigo, 2 Coríntios 4, 18. Esse mesmo apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são terrenas. Ora, como é que ele está dizendo para a gente atentar naquilo que eu não vejo? O que significa isso? Como é que eu posso atentar para algo que eu não estou vendo? Ele está falando sobre algo que está por dentro. Ele está falando sobre uma imagem criada no nosso coração, né? Fundamentada na palavra, fundamentada nas promessas de Deus para a sua vida. Você sabia que você tem promessa de Deus? Promessa de tudo indo bem, promessa de saúde divina, prosperidade financeira, prosperidade em todas as áreas. Isso não foi nenhum profeta, irmão, que precisou te dizer, não. Isso é o que a Bíblia te garante, isso é promessa para você. Isso tem que estar dentro, isso tem que estar enchendo o seu coração. A Bíblia também vai dizer que a boca, ela fala daquilo que está cheio o coração. Então a gente precisa encher o coração com a palavra de Deus. E a boca certamente vai falar, vai liberar, vai dizer, e as coisas elas vão acontecer à medida em que o coração está cheio da imagem certa e eu libero pela minha boca. Então, as coisas que se não veem são exatamente essas coisas que estão por dentro.
E Paulo está instruindo, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Aquilo que você está vendo hoje, querido, a situação, o problema que talvez você esteja enfrentando, eu quero dizer para você que ele tem data de validade. Ele é temporal. Talvez você ache, rapaz, será que eu vou viver para sempre nessa dificuldade? Será que eu vou viver para sempre nessa mesmice, nesse mesmo aperto, nesse mesmo negócio? A Bíblia está dizendo para você, não atenta nas coisas que estão fora. Atenta naquilo que está dentro, porque isso aí que está te afligindo hoje vai passar. Então fica bem, mesmo sendo afligido. Jesus diz, tem de bom ânimo. No mundo vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. Então não dependemos das aflições para ter bom ânimo. Isso é maravilhoso, irmão. Porque se a gente for depender do mundo, a gente está perdido. Porque as notícias só vão de mal a pior. As situações só vão de mal a pior, a economia vai de mal a pior. Todo dia aparece uma doença nova, um vírus novo, e tem crente que fica assustado. Meu Deus do céu, foi o coronavírus, a Covid, agora já tem outra aí, já tem... Atentando nas coisas que se veem. Mas você pode viver sem medo, você pode viver despreocupado, atentando naquilo que está dentro. Agora coloca para dentro o que é certo. Coloca para dentro aquilo que é a palavra. É por isso que Paulo fala tantas vezes sobre nós renovarmos, né, o nosso entendimento, renovar a nossa forma de pensar, porque assim como nós pensamos, o pensamento, a meditação alimenta o coração. Aquilo que você gasta tempo pensando, irmão, aquele pensamento vai gerar uma semente que vai crescer dentro de você. Se você pensar errado, uma semente de coisas erradas e ruins vão crescer dentro de você, e a sua boca vai falar daquilo. Você pode perceber, tem gente que aprende sobre a palavra da fé, sabe como funciona, até quando está na igreja, no momento de oração, fala correto, mas em algum momento escorrega no falar. Por quê? Porque está enchendo o coração da coisa errada. Amém? Creio, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou um homem rico, eu sou abençoado por Deus. E aí a confissão é maravilhosa, é linda, mas aí daqui a pouco uma coisa acontece, meu Deus do céu, tudo dá errado, será possível? Pronto, essa confissão foi mais verdadeira do que a que foi feita na hora da oração. Por quê? Porque foi o coração transbordando do que está dentro. Não é uma confissão fake, não é uma confissão maquiada. A confissão que sai espontaneamente, essa é que reflete o que o coração está cheio. Agora, você precisa observar como estão as suas falas, como estão as suas confissões espontâneas. Como está a sua fala espontânea? Eu não estou falando sobre, se eu te chamar aqui à frente e pedir para você orar, certamente você vai dizer, eu declaro, e muitas coisas boas vão vir após isso. Agora, na espontaneidade, o que tem saído pela sua boca? Porque é isso que vai medir do que está cheio o coração. O coração cheio, a boca fala. Amém? Então começa a botar para dentro, começa a pensar, começa a plantar sementes no pensamento daquilo que é bom. Gasta tempo pensando naquilo que é bom. Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Não é assim que diz lá? Então pensar nas coisas lá do alto, irmão, é pensar em tudo dando certo. Lá no alto, onde Cristo vive, não tem doença, não tem falta, não tem miséria, não tem problemas. Amém? Então eu tenho que pensar naquilo que é lá do alto. Pensando nisso, meditando nisso, enchendo o meu coração da palavra, ele vai se encher. Talvez hoje você falou errado, mas começa a se encher da palavra. Começa a se encher. Não força uma confissão, como eu disse, maquiada. Você precisa fazer confissões de fé, mas começa a se encher da palavra, renovar o seu pensamento, renovar o seu entendimento. Uma hora, meu irmão, seu coração vai estar tão cheio do que é bom, vai estar tão cheio das coisas que são lá do alto, que a sua boca só vai falar do que está dentro, só vai falar da imagem que está por dentro. Sabe, isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé, ela é a certeza daquilo que eu espero. Ela é a convicção de fatos que eu não vejo.
Ou seja, parece que quando a gente lê esses textos, quando a gente lê os textos que falam, por exemplo, sobre Abraão, lá em Romanos capítulo 4, diz que ele creu contra a esperança. Ou seja, ele tinha uma esperança natural. Ele tinha uma expectativa natural. Qual era? Eu não posso ter filhos. Um homem velho com uma mulher estéril, certamente eu não posso ter filhos. Como é que Deus me promete uma descendência numerosa como as estrelas do céu? Essa era a esperança natural dele. Era a expectativa natural dele. Mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. E a fé ela é a certeza das coisas que se esperam. Então você precisa esperar coisas boas olhando para o que está dentro, e não esperar olhando para o que está fora. Foi assim que Abraão fez. Ele mudou a esperança de fora para dentro. Fora ele não podia, mas dentro ele tinha uma imagem. Amém? E essa imagem dizia que ele era pai de numerosas nações, que a descendência seria como a areia do mar e as estrelas do céu. Essa imagem foi o que golpeou a mente de Abraão todos os dias. A confissão, né? O nome dele foi mudado porque ele precisava confessar aquilo. O nome naquela época significava coisas, né? Não era só um nome pelo qual as pessoas iam chamar. Abrão era pai exaltado, mas Abraão era pai de muitas nações, de numerosas nações. E todas as vezes que alguém perguntava qual é o seu nome, ele dizia pai de numerosas nações. Quando alguém ia chamá-lo, dizia: ei, pai de numerosas nações. O que é isso? Uma confissão. Aquilo gerou uma imagem dentro dele, e aquela imagem anulou a esperança que estava fora e colocou uma nova esperança dentro. Você está entendendo, irmão, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo para você aprender sobre a vida de Abraão e saber sobre o que aconteceu com Abraão, não. Isso aqui é para mudar a nossa vida, porque a gente atenta muito para o que está por fora. Como eu disse, a nossa oração parece maquiada, né? Eu declaro que eu sou abençoado, que eu sou rico, próspero, o dinheiro venha para as minhas mãos, mas quando o problema chega, irmão, a confissão é o desastre. É ou não é assim? Você pode ser sincero e dizer que a espontaneidade às vezes da nossa confissão é errada. Pronto, pois a gente precisa mudar o que está botando para dentro, para sair o que é certo. Amém? Isso é fé. Convicção do que eu não vejo. Talvez o que você vê é um cenário de falta. Como eu disse, hoje você talvez recebeu essa mensagem da sua geladeira, do seu armário, talvez seja do seu guarda-roupa. Você abriu e só tinha aquela mesma roupa para vir para o culto. E aí aquilo te passou uma mensagem e você recebeu aquilo, e você não deve acatar essa mensagem no seu coração, mas olhar para o que a palavra diz e saber, como a gente acabou de ler, que essas coisas que se veem, elas são temporais. Vai passar, irmão. Talvez a coisa que, a frase que pode encher o seu coração de paz é exatamente essa: vai passar. Talvez você chegou aqui essa tarde para eu dizer para você: vai passar. Atentando nas coisas que eu não vejo. Se eu atentar para o que eu vejo, eu estou perdido. Mas se eu atentar para o que está dentro e eu não consigo ver ainda, sabendo que o que eu vejo vai passar, eu estou em paz. Isso é fé, irmão. Amém? Então encha o seu coração com essas verdades e comece a liberar o poder que há disponível na sua fala. Lembre, né? A fala não é só um meio de comunicação, mas é um meio de liberação de poder de Deus através da sua vida. Foi assim com Deus, foi assim com Jesus. Eu quero que você abra comigo lá em Marcos, no capítulo 11, no verso 12. Nós vamos ver aqui o exemplo de Jesus falando com coisas que naturalmente não tinham ouvidos. Amém? Marcos 11, 12 diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está falando sobre Jesus. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais, ou nunca jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém?
que aconteceu aqui? A figueira se comunicou com Jesus. Figueira tem boca? Não. Mas tem a capacidade de se comunicar. Assim como todas as coisas. A gente começou lendo essa passagem, né? No mundo há muitas vozes e nenhuma delas sem sentido. O diabo, irmãos, muitas vezes ele tem usado a voz das coisas para derrubar, para anular, para aniquilar a sua fé. Porque ele sabe que você vai querer gastar tempo meditando naquele problema. E aí gastar tempo meditando naquilo é encher o coração do que é errado. Amém? Mas Jesus fez ao contrário. Jesus podia olhar para aquela figueira e começar a alimentar um pensamento. Rapaz, eu estou com fome, não tenho o que eu comer aqui, e agora? Você já viu o crente que diz assim, eu estou morrendo de fome? Pronto, é uma confissão que revela muitas vezes o que a pessoa está crendo. Então está na hora de a gente sair um pouco dessa realidade e começar a falar o que é certo, começar a falar o que é correto. Talvez seja uma expressão, né, que você usa, já é acostumado a usar, rapaz, estou morrendo de fome, mas de fato você não está morrendo. Até a ciência, irmãos, comprova coisas, né, para você ver o poder que há na mente, nos pensamentos, na forma de você pensar e encher o coração. Até a ciência comprova que quando você pensa em algo e fala, o seu corpo se prepara para aquilo. Amém? Se você começar a pensar, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente, o seu corpo vai começar a entender a mensagem. E ele vai se preparar para aquela guerra, ele vai gastar uma energia que ele não precisava gastar. Ele vai se preparar para algo que não existe, né? É o que acontece muitas vezes com pessoas que têm crise de ansiedade, por exemplo. Não tem nadinha acontecendo, mas a pessoa cria um cenário caótico na mente e o corpo se prepara para aquilo, né? Aquela descarga de adrenalina. Para quê? Sem necessidade. Então o corpo reage aos pensamentos. Uma vez eu li um artigo falando exatamente sobre esse poder dos pensamentos, um experimento que acho que foi um hospital ou foi um médico, eles fizeram, né? Eles pegaram uma pessoa que estava ali com uma certa hemorragia e ele estava com o sangue escorrendo, acho que pela mão ou por alguma dos vasos aqui do braço. E aí ele colocou no experimento lá, né? Ele estava com o braço para fora da maca e o sangue dele estava pingando. E aí colocaram um balde embaixo e ele escutava o sangue pingar. Ele escutava o sangue pingar e sem olhar para aquele sangue, né? Mas aquilo estava passando uma mensagem na mente dele: o meu sangue está escorrendo, meu sangue está se esvaindo. E aí ele continuava a escutar aquele gotejar e achando que era o sangue, né? Mas os relatos contam lá que nos primeiros minutos o sangue estancou e parou de pingar, mas os médicos colocaram ali algo continuamente gotejando ali e ele continuava ouvindo aquele gotejar e achando que era o sangue. E de tanto achar que era o sangue, irmãos, ele começou a ficar anêmico, sem perder uma gota de sangue. Ele começou a desenvolver anemia, foi ficando pálido, foi desmaiando, até que alguém olhou para ele e disse: ei, o seu sangue não está mais se esvaindo. Ou seja, o corpo se preparou por uma mensagem falsa. Você percebe o poder que há no pensar errado ou no pensar certo? Então, se você gasta energia pensando errado, irmão, é a mesma energia que você vai gastar para pensar certo. E só pensa certo plantando a semente certa. Jesus podia ter pensado: rapaz, eu não tenho o que comer, estou morrendo de fome. Mas não, irmãos, a figueira se comunicou com ele. E o interessante e a grande lição dessa passagem é que ele se comunicou de volta com a figueira. Então o que você tem que fazer? Não é ficar acuado com as mensagens que você recebe, que muitas vezes são negativas, né? A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente acha que o resistir é sinônimo de aguentar, né? De ficar ali suportando. Mas é o contrário, irmãos. Aquela palavra resistir, ela significa oferecer resistência, oferecer oposição. É ele vindo em uma direção e você indo contra. Não é ficar acuado, aguentando, resistindo. Então resistir ao diabo é oferecer oposição a ele. Foi exatamente o que Jesus fez por muitas vezes. Jesus sempre que ia falar com as coisas, com o diabo, ele dizia: espírito imundo,
Jesus, irmão, sabia onde doía mais, amém? Porque se você parar para pensar um pouco na história, o diabo ele se ensoberbeceu porque se achava o tal, né? O cara, o mais belo de todas as criações de Deus. Soberba. E aí Jesus se referia a ele como espírito imundo. Era como um soco, né? Eu sei onde dói, então toma. E aí Jesus oferecia resistência, ele não ficava acuado. Tipo assim, deixa ele fazer o que ele quer e já para. Não é assim, irmão. Resistir ao diabo é oferecer resistência, oferecer oposição. E foi exatamente o que Jesus fez aqui, né, na passagem da figueira. Ele olhou para aquele cenário, para aquela mensagem que foi passada a ele, e ele automaticamente respondeu aquilo que ele cria. Ele amaldiçoou aquela figueira. Então a prática de amaldiçoar aqui não é uma coisa ruim, amém? É lógico que você não pode amaldiçoar o seu irmão, é lógico que você não pode amaldiçoar as pessoas, mas muitas vezes você pode amaldiçoar essa mensagem que vem para você, da falta, da doença, da dor, da miséria. Começa a amaldiçoar essas coisas, irmão. Às vezes é uma doença crônica, né, que tenta se instalar no seu corpo, é uma enxaqueca, é uma dor de cabeça, é uma alergia, é um negócio, né, e aí você começa a achar que aquilo é seu e começa a dizer, é a minha dor de cabeça, é a minha enxaqueca, é a minha alergia. Não, isso aí é do diabo, oferece resistência. Talvez ainda vá continuar acontecendo durante uns dias, mas oferece resistência, colocando o que é certo no coração e liberando poder através da fala, amém? Porque Jesus disse, ninguém jamais coma fruto de ti. E aqui diz que os discípulos ouviram isso. Jesus disse, os discípulos ouviram, mas a figueira também ouviu. E no versículo 20 do capítulo 11 de Marcos, diz assim, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Quem viu, quem reparou? Os discípulos. Jesus não parou para olhar se a figueira tinha secado, porque para ele a figueira secou na hora da mensagem, na hora da fala o poder foi liberado. Agora até ela secar, passou-se um dia. Ou seja, do momento em que você confessa genuinamente algo, você libera poder através da sua fala, até a manifestação daquilo que você está crendo, pode ser que se passem alguns dias, mas a sua certeza, irmão, é do dia que é falado. Amém? Tem gente que às vezes que faz uma oração e repete essa mesma oração por vários dias. Isso não é bíblico. A oração da fé, ela fala uma única vez e depois você rende graças. Se você tem vontade de orar de novo, pedindo a mesma coisa, é porque você não creu da primeira vez. Porque a oração da fé, irmão, ela fala e aquilo ali é uma execução, aquilo ali é uma ordem, aquilo ali é um decreto. Foi falado, o poder foi liberado, está feito. Eu só vou render graças. Talvez até o secar demore um dia, demore 2, demore um ano, não sei, mas já aconteceu. Amém? Aqui diz que os discípulos viram, né, e ficaram admirados. E aí Pedro olha para Jesus e diz, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. Mas Jesus não se admira. Rapaz, secou mesmo, vamos lá, deixa eu olhar. Como foi que isso aconteceu? Não, irmão, Jesus não foi lá. Quem está crendo não volta para olhar, não. Amém? Quem está crendo que as coisas aconteceram não fica toda hora atualizando a página para saber se o negócio chegou, não. É certeza, está lá. Na hora que você precisar, você vai recorrer e vai estar lá. Amém? Jesus disse, diante dessa fala de Pedro, Jesus responde, olha, tende fé em Deus. O irmão Reagan, né, Kenneth Reagan, ensina que esse tende fé em Deus, Jesus estava querendo falar para nós termos a fé do tipo de Deus. Não é a fé de crer em Deus, é a fé da mesma forma que Deus tem fé. Como? Crie, por isso falei. E aquilo que eu falo, acontece. É um decreto, é uma ordem, é uma ordenança. Amém? Então tende a fé do tipo de Deus. Porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração,
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Amém, irmão? Aqui não diz aquele que orar, aqui não diz aquele que chorar, aquele que suplicar. Talvez você tenha vontade de chorar, você vai ali orar e às vezes dá aquela vontade de chorar. Rapaz, será que tem que ser tão difícil assim mesmo? Será que o nível da vida tem que ser o very hard mesmo? Não podia ser um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil, e aí dá aquela vontade de chorar. Mas a fé não tem a ver com isso. A fé, o choro não comove Deus. Amém? Mas aqui Jesus disse, aquele que disser. Não tem a ver com Deus, irmão. O poder de Deus está liberado. A via de Deus está pavimentada. Jesus pavimentou esse acesso. Então a parte dele está feita. Não é mais com ele. Não é mais Deus faz, Deus me dá, Deus cria. Não, irmão, está feito. A parte dele está feita. Tetelestai, consumado. Amém? Então de quem é a responsabilidade agora? Daquele que disser. Não é o orar, o chorar, o suplicar, o implorar. Tem crente que ora implorando, né? Pai, eu imploro. Não é aquele que dá o seu próprio jeitinho. Porque às vezes a gente quer ajudar Deus, não é assim? Quando a gente quer ajudar Deus, irmão, a gente se dá mal. Abraão, o pai da fé, tentou dar uma mãozinha para Deus e criou um Ismael. Porque Deus disse, o Isaac vai nascer, mas demorou até o menino nascer, até o menino chorar, foi tempo. Aí ele disse, rapaz, está demorando demais, vamos ajudar Deus? Que eu acho que ele se esqueceu, vamos apressar as coisas? Vamos. Como é que a gente faz? Deita aqui com a escrava, vai fazer o menino, pronto. Nasceu o maior problema da humanidade até então, Ismael. Deu trabalho para os hebreus para o resto da vida. Ainda hoje causa problema. Amém? Então quando a gente tenta ajudar Deus, irmão, é problema. Amém? Mas aquele que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Não é verdade que tem uma sequência aqui? Ele está dizendo aquele que disser. Mas não é só dizer. Precisa também não haver dúvida. Você concorda comigo que se eu fizer uma confissão de fé agora e disser, eu quero ter um carro, eu quero que um carro se manifeste na minha vida, carro venha, é meu, eu recebo, em nome de Jesus, aconteceu. Para mim aconteceu. Aí amanhã eu vou e faço o mesmo pedido. Você concorda que eu fazer o mesmo pedido amanhã significa que a minha petição de ontem não valeu para mim? O que é isso? Dúvida. E aí por que é que não acontece? Porque muitas vezes a gente duvida. A gente até diz. O poder ele é até liberado. Mas o poder liberado sem o regar da fé, as coisas às vezes elas ficam sem acontecer, elas ficam interrompidas. Porque a fórmula, a sequência aqui é aquele que disser e não duvidar, mas crer que se fará o quê? O que diz. Aí você terá o assim será com ele. Então, dizer, não duvidar, crer que se fará o que diz, assim será. Aquele que disser e não duvidar, crer que se fará o que diz, assim será. Você quer o assim será? Diga primeiro, não duvide depois, creia naquilo que disse, assim será. Isso aqui não falha, irmão. Quem ensinou isso aqui foi Jesus, não foi o irmão Reagan, não. Amém? Quem criou isso aqui não foi Kenneth Reagan. Ele só desfrutou do que estava escrito aqui. E se eu posso te lembrar a história daquele homem, era um homem, irmão, que estava desenganado pelos médicos. A medicina, os médicos iam até a casa dele e ele tinha um problema, uma deformidade no coração e uma doença no sangue. Provavelmente era leucemia. E ele era acamado, um jovem de 16 anos, subnutrido, acamado. Os médicos iam visitá-lo e quando saía dizia para a mãe dele, na frente dele:
rapaz, aí pode encomendar o caixão. Pode se preparar, porque ele não tem muito tempo de vida, não. Amém? Mas ele disse que tinha uma Bíblia que ficava ali ao lado da cama dele, e ele se agarrou com aquelas verdades. E um dia ele chegou nesse exato texto. E foi por causa dessa revelação que eu e você hoje, maravilhosos, estamos sentados aqui nessa igreja, Verbo da Vida, estudamos no Centro de Treinamento Bíblico Rema, porque um dia tinha uma Bíblia ao lado de uma cama de um homem enfermo, e ele abriu aquilo em Marcos capítulo 11, no verso 23, e descobriu que aquele que disser, não duvidar, crê que se fará o que diz, assim será. Ele ousou crer naquilo, colocar em prática, e até se manifestar, você vai ver que, se você ver a história dele, que durou algum tempo. Amém, irmão? Até que a revelação plena daquilo chegou para ele, e ele decidiu ter uma ação correspondente. Você já viu isso nos livros do irmão Reagan? Você lembra do que foi que ele fez? Ele leu esse texto, a revelação aconteceu no coração dele, e ele não sentiu nada. Por fora, nada mudou. Mas ele, crendo nisso, irmãos, ele mesmo diz que pegou as pernas que eram amortecidas, agarrou as pernas, jogou-as para fora da cama. Não foi assim que ele disse? E aí ele diz que no momento em que ele determinou aquilo, né, ele disse, rapaz, se a Bíblia está dizendo é verdade, vai acontecer, eu vou andar. Ele pegou aquelas pernas mortas, finas, atrofiadas, já há tanto tempo sem andar, desenganado pelos médicos. A Bíblia diz que com dificuldade, o irmão Reagan diz que com dificuldade ele pega as pernas, joga para fora da cama, e no mesmo instante ele sentiu como se fossem milhares de agulhadas, né, de agulhas vindo nas pernas dele. Mas quem deu o primeiro passo? Ele disse, eu vou andar hoje. Hoje esse negócio não fica desse jeito não. Esse é o princípio de fé, irmão. A gente age sem ver, a gente age sem sentir, a gente age sem o cenário colaborar. Funcionou na vida dele ou não? É lógico que funcionou. A história está aí para contar que esse verso funciona. Assim como foi na vida dele, foi na vida do pastor Bud, tem sido assim na vida de tantos homens e mulheres de Deus, e assim também é na sua, na minha vida. Se a gente ousar ter a ação correspondente, crer no coração, falando com a boca, sem duvidar, assim será como a gente diz. Amém? Então não se aperreia. Então não fica aperreado se ainda não aconteceu não. Joga as pernas para fora dessa cama e vai andar. Foi assim também com Pedro e João, quando estavam lá diante daquele paralítico. O paralítico não tinha vontade de andar não. Imagina a ousadia. É porque quando a gente fala empolgado, né, com aquela voz evangelística, e foi lá e tomou pela mão. Mas imagina a ousadia daquele cara, irmão. Porque qualquer pessoa tinha pensado, rapaz, se eu puxar esse cara e ele não ficar em pé. Já pensou a vergonha? É por isso que muitos de nós não andamos por aí puxando pessoas de cadeiras de rodas. Porque na nossa mente é assim, eu posso puxar e ele pode cair. Mas Pedro não pensou se ele podia cair. Ele disse, ele vai andar. Se eu puxar, ele vai andar. Tomou pela mão, querido, daquele paralítico, botou ele de pé e disse, rapaz, agora tu fica em pé, porque a vida de Deus está passando pelo seu corpo. Deus já tinha disponibilizado. Pedro foi o ponto de contato, e a fé operou, o milagre operou ali, e aquele homem andou. Amém? Então aquele que disser, irmão, se você disser, crendo no coração, falando com a sua boca, não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora é interessante porque ele diz, não duvidar no coração. A dúvida, ela pode existir até no âmbito da mente, mas ela não pode estar no coração. Amém? A mente pode até parecer que não tem dúvida, mas o coração sabe, Deus sabe se tem dúvida ou não, e você também sabe. Se for bem sincero com você mesmo, você sabe se está duvidando ou não, né? E qual é o nosso trabalho? É exercitar essa fé até que não haja mais essa dúvida. É uma certeza que te faz fazer loucuras, como pegar um homem paralítico e puxar ele pela mão e colocar ele em pé. É uma certeza que te faz pegar pernas amortecidas e jogar para fora da cama e andar. Amém? É essa certeza que nos coloca em movimento, né? Uma ação correspondente.
Eu queria ler para a gente encerrar o texto que está lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 21. Volta um pouquinho aí. Marcos capítulo 5, no verso 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Agora percebe comigo o que está aqui nas entrelinhas desse texto. Jairo era principal das sinagogas, amém, irmão? Ele era uma autoridade em Israel, e você há de lembrar comigo que as autoridades de Israel não estavam concordando muito com o que Jesus fazia. Porque Jesus estava curando no sábado, Jesus estava dizendo que ele era o Messias, aquilo estava ofendendo a religião daqueles homens, mas esse cara, Jairo, ele ouviu e viu alguma coisa acontecer, através de uma doutrina bíblica chamada de imposição de mãos, porque ninguém nunca ensinou Jairo sobre imposição de mãos, porque isso não era uma doutrina ensinada na Torá. Isso é algo que a gente aprende hoje, porque está escrito lá em Hebreus capítulo 6, é uma das doutrinas básicas, o ensino da imposição de mãos. Mas ele viu que Jesus colocava as mãos sobre os enfermos e eles ficavam curados. Aí o que foi que ele fez? Pegou todo o ego de fariseu, saduceu, sei lá o que ele era um dos principais das sinagogas, botou isso dentro de um saco, porque a filha estava morrendo. Ele diz: rapaz, não tem jeito para ela na medicina não, mas Jesus coloca a mão sobre os enfermos e eles são curados. O que é isso? É o combustível da fé. Antes da sua fé nascer, brotar e crescer, irmão, você precisa colocar algo para dentro, uma informação de que Deus é bom, de que Deus cura. Não foi isso que esse homem fez? Ele provavelmente viu Jesus curar alguém, e ali não pôde mais haver dúvidas, porque ele viu, testemunhou, amém? Então ele botou algo para dentro, e aí diante daquilo que ele botou para dentro, ele disse: vai funcionar, se ele for lá impor as mãos, ele vai funcionar, isso vai funcionar. Ele diz: vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e muito padecer à mão dos médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido falar, ou tendo ouvido a fama de Jesus. Não é a mesma coisa que aconteceu com Jairo? Porque Jairo viu ou ouviu que a imposição de mãos curava. E aí ele botou aquilo para dentro, ele creu e se moveu dentro daquilo que ele cria. E eu quero te lembrar, foi difícil para aquele cara, porque ele era um dos principais da sinagoga, e aqui diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Amém? E aí Jesus vai com ele, no meio do caminho aparece uma mulher que você já conhece, está cansado de saber a história dela. Ela tinha gastado o dinheiro todo, estava morrendo, hemorragia lá fluindo do corpo dela, mas tendo ouvido falar da fama de Jesus. Então Jesus tinha uma fama de curar, de libertar, não era de adoecer, não era de prostrar ninguém em cama, amém? A fama de Jesus era de coisas boas. E aí essa mulher, tendo ouvido a fama de Jesus, ela nem viu, ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia. Isso não parece com o que está escrito lá em Marcos, capítulo 11, que diz: aquele que disser. Essa mulher orou? Não. Essa mulher implorou para Jesus? Não. Se fosse pela vontade dela, Jesus não tinha nem sabido que ela passou ali, porque parece que ela foi meio que escondida, né? O cenário era o quê? Uma grande multidão. Essa grande multidão aqui, irmão, era pelo menos 5.000 pessoas, comprimindo Jesus ali, uma multidão de pessoas, amém? E aí Jesus andando, e aquela multidão de pessoas ali, querendo algo de Jesus, né? E ele curando, libertando os endemoniados, os enfermos. Aquela mulher ouviu falar da fama e ela dizia. E é interessante porque essa palavra dizia lá,
no que foi traduzido, ela dá a ideia de uma continuidade. Não é só que ela disse, né? Se ela dizia, é algo que continuava. Ela dizia e dizia, ela dizia e repetia, ela dizia e dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Era a forma como ela estava crendo. Ela dizia aquilo que cria: se eu tocar, eu vou ser curada. Jairo já foi diferente. O que é que ele dizia? Se ele impor as mãos, a minha filha vai ficar curada. O centurião disse: se você liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então a fé, ela opera de diversas formas, mas sempre por meio do dizer, do falar. Jairo dizia, a mulher dizia, o centurião disse. Marcos capítulo 11, verso 23 diz que aquele que disser. E essa mulher dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Só que agora, dentro daquilo que ela estava dizendo, ela precisava agir, né? E aí diz que, no 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus não disse: eu te curei, eu te salvei. Ele disse: a tua fé te salvou. Porque dele só foi liberado o poder que já está disponível para mim e para você. Agora, o que você está dizendo? Você precisa agir de acordo com aquilo que está sendo dito. Se crer, vai sempre haver uma ação. Amém? Isso aí é fato. Se você crê e age diferente, significa que há dúvida no seu coração. E a fórmula diz que se não houver dúvida no coração, assim será. Mas se eu estou dizendo algo que creio e agindo diferentemente daquilo, então o que eu estou crendo não vai ter o assim será, porque há dúvida no coração. Você está entendendo? Você está concordando com o que eu estou dizendo aqui? E essa mulher foi curada, né, de um flagelo, de algo terrível que estava acontecendo ali no corpo dela. E eu quero dizer para você que a ação correspondente dela não foi fácil, porque havia uma multidão comprimindo Jesus e ela precisava passar por entre essa multidão. Só que se você conhece um pouco da lei judaica, se você ler um pouco de Levíticos, você vai ver que se existia alguém com hemorragia, uma mulher hemorrágica, ela não podia ter contato com ninguém da cidade. Ela precisava viver afastada. Então, se alguém a visse ali perto, ela ia ser escorraçada dali. Ela ia ser retirada dali, porque era uma mulher hemorrágica. Então, ela foi, irmão, desbravando tudo que era contrário a ela. Dentro daquilo que ela estava crendo e dizendo, ela agiu mesmo com um cenário contrário. É interessante, né? Porque ela pega na orla das vestes de Jesus e muito provavelmente ela foi agachada ou engatinhando até ali, passando por entre aquela multidão. Imagina a cena. Mas ela dizia e dizia: se eu tocar, eu vou ficar curada. Se eu tocar, eu vou ficar curada. E ali ela indo: se eu tocar, eu vou ficar curada. Tocou, a fé operou, o poder foi liberado e aquela mulher ficou curada. O que você tem dito de acordo com aquilo que você está crendo? Está na hora de você começar a ter ações correspondentes, independente do cenário contrário, independente das pressões, independente do que tenta te impedir de chegar na concretização da sua fala, do poder que está sendo liberado por você. Amém? Esse é o tempo, irmão. Se você está crendo para prosperar financeiramente, começa a ser mais generoso. Começa a ser mais desprendido, porque gente que crê que é rico é generosa. Amém? Se você está crendo que é curado, que é sarado, então começa a se preocupar cada vez menos com o que o relatório médico diz, com o que o laudo diz, com os remédios que você tem para tomar. Eu não estou dizendo para você ser negligente com a sua saúde no que diz respeito à medicina, não. Eu estou dizendo para você começar a colocar crédito naquilo que você está crendo, se está crendo. Porque se está e não há dúvida, vai acontecer. Amém? Foi exatamente isso que aconteceu
com essa mulher. Agora, no restante desse texto, né, você vai lembrar que a gente começou falando de Jairo, e essa mulher entrou pelo meio do bolo aí, né, assim, e aí aconteceu ali, ela foi curada, mas e o pobre do Jairo? Porque demorou um tempo ali, a filha do homem estava morrendo, irmão, estava agonizando já à beira da morte, e aí Jesus para conversar com uma mulher. Amém? No 35 diz assim: falava ele ainda, Jesus, né? Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Sabe, irmãos, até a hora em que aquilo que a gente está dizendo vai se concretizar, às vezes essas notícias ruins, elas chegam. Às vezes você começa a crer para algo e aquilo parece algo grande, e aí você está ali firme, vamos lá, vai acontecer, dá o passo de fé e as coisas começam ali, e agora não tem mais como voltar, logo chega uma notícia ruim. Logo chega algo que foi preparado pelo diabo para minar a sua fé. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Jairo. Ele estava crendo, ele foi atrás do mestre, ele botou o orgulho, o ego dentro do saco e disse: olha, se você impor as mãos, a minha filha vai ser curada, vamos lá, Jesus vai. Mas até esse chegar, a menina morreu. E aí vem o enviado, né? Porque o diabo sempre tem um enviado para dizer: rapaz, tu disse que é o crentão, que é o bichão, que só fala o que é certo, e cadê? Tu disse que tem um carro, já comprou até o chaveiro, já preparou a garagem, e cadê teu carro? Tu diz que é curado e não sei o que, mas cadê a tua cura? Não é assim? O diabo sempre vai levantar, sempre vai enviar alguém para falar. Às vezes nem é por mal, não é só por influência, né? Eu quero te lembrar que a nossa luta, como diz Efésios capítulo 6, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, né, e as potestades. E aí esse rapaz enviado do diabo chega e diz: olha, tua filha morreu, por que tu está incomodando o mestre? E ele fala isso para quem? Para Jairo, né? Ele diz: tua filha morreu, então ele está dirigindo a palavra para Jairo. Mas quem respondeu foi Jesus. Que aqui diz assim, ó: Jesus sem acudir tais palavras. Então a gente não pode impedir que a notícia ruim chegue. A gente não pode impedir que o enviado do diabo chegue com a notícia ruim. Mas você pode decidir se vai acudir ou não. Porque Jairo podia ter pensado: ah, morreu, pô, então não tem mais jeito não, vamos enterrar. Vamos mudar aqui a passeata aqui para um cortejo. Podia ou não podia? Mas a Bíblia diz: sem acudir a tais palavras. Se você está crendo, irmão, e a notícia ruim chega, você tem que ter a atitude de Jesus, sem acudir a tais palavras. Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Isso aqui fala sobre associação. Se você resolveu crer, irmão, se você resolveu ir para um novo nível de fé na sua vida, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, então o primeiro passo é você filtrar as suas associações, porque tem gente que não vai acreditar no seu sucesso. E essas pessoas, muitas vezes, elas vão vir carregadas dessas mensagens. Quem é tu para estar crendo dessa forma? Quem é você para comprar essa casa? Quem é você para montar essa empresa? Não vai dar certo não, tu não sabe fazer nada, tu nem estudo tem. Jesus sabia disso. Ele tinha 12 homens que, em teoria, eram seus discípulos, mas ele escolheu só 3. Ele disse: para essa missão só dá eles 3, Pedro, Tiago e João, e não permitiu que ninguém o acompanhasse. Pode ser, irmão, com certeza tinham 5.000 pessoas curiosas para saber o que ia acontecer ali. Se você estivesse lá, você queria ver ou não Jesus ressuscitando um morto? Chegava um cego perto de Jesus, você acha que não tinha lá? Ora, se uma moto cai, quando você passa, tem 30 pessoas para saber se o que foi isso aí. Tem até aquele meme, né? O cara passa o caminhão virado, aí diz: o que foi isso aí? Não, ele deitou aí para dormir um pouco. Que é isso? Curiosidade. Naquele tempo também tinha gente curiosa. Amém? E Jesus escolheu não levar. Disse que não podia ir ninguém com ele. Por quê?
porque atrapalharia aquilo que era a missão de Jesus ali. Mas aí ele continua, para a gente encerrar, diz: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Ela estava morta ou não? Estava, irmão, já tinha sido cravada, ela morreu. Mas a fala de Jesus foi contra a esperança, como Abraão. Naturalmente, o cenário dizia: ela morreu, mas Jesus disse: ela não está morta não, ela está só dormindo. Era o que ele cria, né? Era a fé de Jesus operando. Aí é interessante porque tinha um monte de gente chorando ali, mas de repente eles começaram a rir. Porque no 40 diz: e riam-se dele. É porque provavelmente essas pessoas que estavam chorando eram aqueles judeus que eram pagos para chorar em velório. Porque o judeu tinha uma cultura de pagar pessoas para chorar nos velórios. E aí um monte de gente era paga e ia ali para chorar nos velórios. Porque quem está chorando genuinamente, irmão, não escuta um negócio e começa a rir, não. Imagina, você chegar num velório, aí está lá a pessoa que acabou de perder um ente querido, aí você fala um negócio, a pessoa começa a rir. Amém? Então riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando. A fé, irmãos, ela tem uma voz operosa, ela tem um imperativo na fala. Jesus não pediu, Jesus não perguntou: ei, se der certo, dá para tu ressuscitar? A Bíblia diz que ele disse, liberou poder através da fala: menina, eu te mando. Isso que eu estou dizendo para você agora é uma ordem: levanta-te. E ele só disse isso uma vez, ele não repetiu, ele ficou dizendo: levanta, 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 levanta. Não, ele disse: é uma ordem, levanta-te. Imediatamente, não passou um segundo, aqui diz imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aqueles que contemplaram a morte da menina foram os mesmos que tiveram que ver a ressurreição daquela jovem. Amém? Você pode ficar de pé. Sabe, querido, pode ser que tenha alguma área na sua vida que você começou a crer e você veio muito bem na sua fé, crescendo, mas de repente uma notícia ruim chega, algo contrário se apresentou, e parece que aquilo que era a promessa, aquilo que era o sonho, morreu. Mas como Jesus, você precisa estar sem acudir a tais palavras, sem acudir a tal notícia, sem acudir a tal problema, mas continuar firme dizendo que possa haver na sua voz essa liberação de poder, esse imperativo, essa ordem que é liberada. E eu declaro que você vai ver, irmão, ressurreição na sua casa. Você vai ver ressurreição nas suas finanças. Você ainda esse dia vai ver ressurreição na sua saúde, nos seus negócios, no seu casamento, na sua família. Restauração completa e plena de tudo aquilo que você achava que tinha morrido. Você pode fechar seus olhos. Você pode render graças a Deus por essas verdades. Você pode render graças a Deus porque aquilo que você diz, cheio de fé, é aquilo que já aconteceu, não o que vai, mas o que já aconteceu. Pai, obrigado, Senhor, porque aquilo que nós dizemos, Pai, aquilo que nós temos dito em fé, chegou o tempo de os nossos olhos contemplarem a manifestação. Vai ser como Jesus, imediatamente depois que disse, aquilo aconteceu. E eu declaro, Pai, ressurreição naquilo que foi perdido na vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, restauração plena em toda e qualquer área que possa ter havido morte, que possa ter havido perda. Em nome de Jesus, ressuscite agora mesmo. Em nome de Jesus, eu declaro tudo indo bem, eu declaro todo o plano prosperando, tudo aquilo que Deus preparou para os meus irmãos, Pai, dando certo, e uma semana de boas notícias, coisas poderosas acontecendo em nós e através de nós. Essa é a voz da nossa fé, é assim que nós dizemos: está feito, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Continue de olhos fechados. Se você está aqui nessa tarde e você ainda não fez uma aliança com o Senhor,
e você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, eu queria te dar essa oportunidade. Queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida nessa tarde? Faz um sinal bem alto com a sua mão. Ou talvez você já nasceu de novo e nessa tarde você quer se reconciliar, renovar a sua aliança com Deus. Esse é o tempo que Deus preparou e Ele está de braços abertos para te receber de volta. Tem alguém que quer se reconciliar? Todos salvos. Tem alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Tem alguém que quer ser batizado no Espírito? Todos cheios. Tem alguém que chegou com algum sintoma de enfermidade e nessa tarde você quer receber imposição de mãos para sair daqui plenamente curado? Todos sarados, curados, cheios, salvos. Igreja gloriosa, graças a Deus. Em nome de Jesus, pastor William pode vir. Seja abençoado, querido, praticando sempre essa palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, irmãos. Que palavra maravilhosa. E nós estamos saindo daqui essa tarde diferente da maneira que nós entramos. Fomos exercitados, crescemos recebendo instruções da palavra, que certamente trarão também um grande resultado em nossas vidas. Amém? Você pode sentar um pouquinho. A gente já está quase fechando, quase finalizando, mas eu tenho algo importante para falar com você antes de nós irmos para as nossas casas. Eu sei que todos nós conhecemos o nosso projeto, o Projeto Farol. É um projeto que nasceu no coração do Senhor e nós temos caminhado nisso, nós temos crido, nós temos confessado, nós temos falado a respeito dessa realidade que já existe e dessa realidade que logo se manifestará em nossas vidas. Eu tenho um vídeo para mostrar para você que vai te apresentar ou te relembrar um pouco a respeito desse projeto e eu queria que você preparasse o seu coração. Hoje é o dia que nós separamos, o terceiro domingo. Nós temos esse tempo para relembrarmos e também para incentivarmos, para crescermos esse entendimento de que precisamos de fato liberar algo, precisamos nos envolver com esse projeto que é do Senhor. Tudo que é do Senhor nós precisamos nos envolver, você concorda? Então esse envolvimento vem por meio dessa lembrança, por meio desse tempo que nós separamos. Esse é um propósito. O propósito é exatamente isso, te fazer lembrar daquilo que o Senhor tem feito aqui e da oportunidade que nós temos de não estarmos distantes, mas de nos envolvermos com aquilo que está acontecendo. Pode colocar o vídeo. Você está pensando que a igreja em Teresina vai ser pequena? Essa igreja será...
Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Que bênção, irmãos, que oportunidade maravilhosa de conhecermos a respeito desse projeto e de nos lembrarmos essa tarde a respeito dele. O objetivo, como eu disse, é exatamente isso, de que isso não passe desapercebido, que a gente não esqueça. Eu quero inclusive te incentivar essa tarde, na sua saída aqui, para o intervalo, ou se você já estiver indo embora, passa ali naquele stand e impõe as mãos sobre ele. Sabe, o nosso investimento não é só recursos financeiros, mas é a nossa conexão com isso, uma liberação de uma palavra. A gente precisa lembrar desse projeto, a gente precisa lembrar que nós fazemos parte disso aqui. Isso não é algo de um grupo de pessoas, mas esse é algo nosso e a gente precisa ter isso no nosso coração. Fazemos parte de um reino, esse reino tem expandido nesse lugar, as pessoas e as famílias estão lá fora, prontas para serem alcançadas, e a gente precisa se mover, e a gente se move de diversas formas. Então esse projeto é uma grande oportunidade que nós temos de termos isso muito claro no meu coração. Eu faço parte de um reino, esse reino e coisas que estão acontecendo nele passam pelas minhas mãos, e eu não vou ficar desapercebido diante disso. Então quando a gente passa por lá, a gente libera uma palavra, a gente libera uma oferta, a gente faz alguma coisa, a gente inclui esse projeto inclusive nas nossas orações. Se de repente ele não está incluso até aqui, eu quero te ajudar, eu quero te mover nisso. Inclua nas suas orações esse projeto, faz parte daquilo que o Senhor tem para esse tempo e para esse lugar. Amém? Você pode separar a sua oferta generosa, você pode vir aqui à frente depositar assim que nós orarmos, ou você pode também depositar nesse Pix aqui. Eu quero destacar que é um Pix específico à oferta do Projeto Farol, não é no Pix que você já tem salvo aí no seu celular, certamente, mas é nesse Pix aqui, ó, teresina.aeroporto@verbodavida.com. Essas ofertas, elas ficam guardadinhas aqui em um fundo, ela fica rendendo, já está lá por um bom tempo. Então faz de forma específica para esse Pix aqui, a conta é a do Banco do Brasil, tá certo? Se você desejar fazer por Pix, você também pode ficar livre lá atrás, as tesoureiras também estão posicionadas, ou por meio do envelope, você vai poder ofertar hoje no Projeto Farol, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse projeto que nasceu no seu coração, Pai. Nós estamos aqui como seus filhos, crendo que o seu reino está expandindo nessa terra, crendo que pessoas podem ser alcançadas por causa de um espaço físico, sim, que teremos, um espaço maior, onde teremos uma capacidade maior de receber famílias e pessoas. Nós cremos que não é só um lugar, mas é a sua casa, Pai, alcançando vidas e transformando a vida das pessoas por meio da sua palavra sendo pregada. Nós honramos esse momento e somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de contribuir com aquilo que o Senhor deseja fazer em Teresina. Muito obrigado, Pai. Nós damos as nossas ofertas ao Senhor com toda alegria, em nome de Jesus. Pode vir, irmãos. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. Eu quero também, para a gente finalizar, fazer aqui algumas indicações literárias, dentro daquilo que o pastor Dantas ministrou também para a gente essa tarde. Esses livretos que você pode encontrar lá no nosso Verbo Shop. Você pode ter O Que Você Diz, do irmão Reagan. Esse outro livreto aqui, Palavras, maravilhoso esse livro. E esse outro aqui para fechar, Fundamentos da Fé. Aquilo que nós dizemos precisa de fato estar ajustado, alinhado à palavra, e à medida que nós vamos falando, nós vamos construindo uma nova realidade. Amém? Então ao final você pode passar lá no Verbo Shop, pode adquirir não só esses livros, mas vários outros títulos que tratam a respeito desse assunto e que certamente vão te ajudar a respeito daquilo que você deve mudar, a respeito daquilo que você deve falar, a partir do momento que você decide crer no seu coração que a palavra é a verdade. Amém, gente? Então os nossos visitantes, todos são de casa, então tá tudo certo. Eu quero só para fechar também dizer para você que sexta e sábado nós estaremos aqui festejando o aniversário da nossa igreja. Eu quero até te mostrar essa blusa aqui, ficou linda,
de muito bom gosto, a equipe que organizou, e lá atrás, ou lá no nosso Verbo Shop, você pode passar e você também pode adquirir essa camiseta que está disponível lá, tem vários tamanhos, certamente terá o seu, então você também pode adquirir essa camiseta do aniversário da nossa igreja, e aí sexta e sábado, vem vestido com ela, nós vamos fazer uma festa linda aqui, vai ser um tempo de muita alegria, teremos bolo, teremos também uma festa grande aqui para celebrar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através delas também. Amém, gente? Você pode ficar de pé. Nosso culto está encerrando. Diga. Sei que teremos uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Uma semana onde nós construiremos coisas baseadas na palavra. Nós não vamos mais falar aquilo que nós não deveríamos falar, aquilo que não concorda com a palavra, mas uma semana cheia mesmo de mudanças e transformações por meio daquilo que nós falamos, em nome de Jesus. Sejam abençoados, praticando as verdades da palavra. Tenha uma semana de boas notícias, mesmo sendo feriado, mas o seu telefone vai tocar, boas notícias chegarão, em nome de Jesus. Nosso Verbo Café, temos algo preparado pelos amadores, você pode passar lá também, em nome de Jesus.